Se você disser que eu desafio amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Bom, doutor, então eu percebo que eu estou dependendo da bebida, que ela está me escravizando, e eu então decido procurar uma ajuda, porque ninguém quer acabar com a própria vida, né? Que tipo de ajuda eu vou procurar? Em que médico eu vou? E depois, como vai ser esse tratamento? É um problema o tratamento de alcoolismo. Porque você não depende só do psiquiatra, aí você vai precisar de uma equipe, não é? Muitas vezes. Ou então, para o psiquiatra, é um trabalho que faz esse trabalho sozinho, é um trabalho árduo, realmente árduo. Por quê? Você precisa de uma orientação familiar, você precisa de uma psicoterapia para que o indivíduo possa lidar com essas situações de ansiedade, como lidar com a ansiedade, situações em que ele se sente sozinho, não é? E além da parte farmacológica também, não é? Muitas vezes também implica num recolocamento social, vamos dizer. Você precisa indicar um novo trabalho para o indivíduo, indicar não, orientar, né, na procura de um novo trabalho, muitas vezes para formar um novo grupo social, não é? Quando o indivíduo é mais jovem e não chegou ainda a alterar a parte de trabalho, de estudos e da parte social, familiar, ainda é mais fácil essa recuperação, né? Quando você pega mulheres, por exemplo, e com mais de 40 anos, é muito frequente a desestrutura familiar. Então, é problemático você tratar essas pessoas. Se você não tiver uma equipe, fica muito difícil. Tanto que aqui em consultório, eu trato de casos que não têm toda essa complexidade social. Bom, doutora, mas espera aí, existem vários graus de dependência, não existe? Por exemplo, existe uma diferença no tratamento de uma pessoa que está levemente dependente, então, uma pessoa que, como uma que você mesma citou outro dia, que toma 10 cervejas por dia e acha que não está dependente de álcool. Isso. E uma outra pessoa que levanta de manhã e vai correndo na padaria, porque tem que tomar uma dose de pinga, cachaça, sei lá. Ou então aquela que toma o próprio álcool, não tem bebida, bebe o próprio álcool que usa para fazer limpeza. Sim, perfume, limpeza, qualquer coisa que tenha álcool, exato. quer dizer, existe uma diferença, não existe? De grau de dependência, não é? E então também deve existir uma diferença no tratamento desses diversos graus. Tem casos que você nem dá para começar a tratar ambulatorialmente. Como no consultório, por exemplo, você tem que internar diretamente. Porque enquanto você não consegue tirar o indivíduo daquela dependência, nesses casos mais graves, realmente você não consegue fazer trabalho nenhum, nem dá para dar remédio. Você vai dar algum remédio, o paciente vai tomar álcool em seguida. Não é? E depois não há nenhum organismo que responda, porque esse indivíduo, se está num estado grave desses, ele já tem tamanha falta, tamanha carência de vitaminas e elementos essenciais para o corpo trabalhar, ok? Que, por exemplo, a B12, que cérebro nem funciona mais sem isso, entendeu? Então não dá nem para medicar. Então, casos graves, a primeira coisa é a internação para fazer, entre aspas, o que se chama de uma desintoxicação, mas é isso. Você põe um organismo em ordem para receber uma medicação, para receber o tratamento. Você tira realmente o indivíduo daquela síndrome de abstinência, porque se você tirar o álcool de um dia para outro também, o indivíduo não aguenta. Ele entra numa síndrome de abstinência que é grave no alcoolismo. É síndrome que pode levar à morte, não é? Dá alterações físicas enormes, alterações cardíacas, então você não pode fazer isso ambulatorialmente. Tá? Nesses casos graves, realmente a conversa começa com internação. Tá?
falar a verdade, Isabel, assim, a maioria vai para internação, depende também que tipo de internação. Tem umas que vão para internação para a gente conseguir até introduzir a medicação, ficar sem álcool, ele compreender que dá para viver sem o álcool. Mas tem outros que precisam, às vezes, até ser internado em UTI, né? Pela síndrome de abstinência que ele começa a apresentar, etc. Isso se o indivíduo conseguir parar. Né? É raro que o indivíduo consiga parar nesse nível de gravidade, que ele consiga parar sozinho, só porque foi ao médico. É raro um caso desse. Agora, uma coisa é verdade, todo mundo bebe a vida inteira. Passa a vida bebendo. Quando é adolescente, vai na balada, bebe, toma um porre, outro, depois para, aí pelo menos toma um vinho no Natal, champanhe no Réveillon, vai na praia tomar cerveja. Por quê? Só algumas pessoas viram alcoólatras, alcoolistas, desculpe. Excelente pergunta, né? Porque o que a gente encontra é que tem uma base genética também. E isso existem famílias que têm transtornos afetivos, muitos casos de alcoolismo. E o que acontece? Geralmente são famílias que têm um número de, entre mil outras coisas, um número de neurônios serotoninérgicos, que a gente fala, que é a questão do zen, do bom humor, de não ter ansiedade, eles têm o menor número desses neurônios. Então são famílias. Então geralmente quando você pega uma história, você pega esse grande número. Então, se você por acaso já tem casos na família de alcoolismo, de depressões, de suicídio, não é? Você é um alto risco. Então você tem que tomar mais cuidado ainda. Você tem que ter você tem uma tendência. Uma tendência, você tem que ter consciência dessa tendência. Você tem que ter consciência de que isto é familiar. Então, as mães também podiam ajudar, né? Sem dúvida alguma. Porque as mães devem dizer para os seus filhos, cuidado com a bebida. Você vem de uma família que tem tendência para o alcoolismo, para ser alcoolista. Devia fazer parte da educação, né? Sem dúvida alguma, sabe? E mesmo assim, de você evitar situações em que se consuma álcool, festas, que se bebe exageradamente, ou que se dê para a criança experimentar, por exemplo. O exemplo, né, também. O exemplo, né? O pai que chega em casa com um problema e vai abrir uma garrafa de uísque, essas coisas também. Exato. E existem também outros fatores, como metabolismos diferentes. Então tem a questão de uma enzima no estômago, que ela faz o metabolismo mais rápido ou menos rápido para o álcool. Então tem pessoas que têm menos enzimas e que então vão ter uma tendência muito maior para adquirir o vício do álcool, né? Que ficam alteradas mais facilmente nesse caso. Mais facilmente. Ou o inverso também acontece. Tem pessoas que com um metabolismo diferente, geralmente a nível de fígado, e que tem uma grande resistência para o álcool, eles acham que então bebem e não ficam embriagados, também tem um maior risco de adquirir a doença, de serem alcoolistas. E existe diferença no tratamento dessas pessoas que reagem diferentemente? No final, a gente vai ter, o quadro é o mesmo, só que existe maior risco, existe na prevenção. Então, para você orientar nessa parte educacional, lembra como foi feito com o cigarro? Essa campanha até a nível mundial. Então, para você educar, vou fazer, tome cuidado, você que tem isso na família, enfim, isso serve. Agora, na hora que a pessoa tem um problema, Isabel, o tratamento é basicamente o mesmo. O mesmo. Uma das coisas que diferencia é o que você comentou, e é muito bem lembrado, que é a questão da gravidade. Tá certo? Vamos dizer que num caso grave, você passa primeiro pela internação, depois, com certeza, existem algumas medicações, né, a parte farmacoterápica, que você pode utilizar para que amenize esse vício.
Como existem drogas que mimetizam o efeito do fumo, da nicotina, não existe nada que substitua no nosso cérebro o efeito do álcool? Não existe nada que me ajude a não beber? Olha, existe então, primeiro, a gente acha que pode dividir nesse sentido. As drogas que agem diretamente no vício, quer dizer, para diminuir a frequência da ingestão de bebidas alcoólicas, tá? Como essas duas que eu me referi, o Heavy, o Tetanol. Existem doenças que fazem mais a longo prazo, desculpa gente, medicamentos que a longo prazo fazem com que a pessoa tenha menos vontade do álcool. Como é a questão da lamotrigina, do topiramato, algumas drogas assim. E hoje em dia se fala até na N-acetilcisteína, que é um aminoácido que em altas dosagens diminuiria essa vontade, esse desejo. Mas são estudos, existem outras drogas. E agora, então nós podemos entrar, acho que é outro tipo de tratamento. Quando a pessoa parou de beber e vai ter o transtorno de humor, vai aparecer, então você tratar esse transtorno de humor. Então são com antidepressivos, estabilizadores de humor, não é? Ansiolíticos, enfim, a medicação para tratar a doença de base, ou então a alteração psíquica que ficou, tá? E em terceiro, a gente vai tratar, então, a osteoporose, se tiver uma doença cardiovascular, não é? Então, se pode dividir nesses três pontos. Medicamentos que atacam diretamente o vício, o transtorno de humor, que na maioria dos casos existe, como causa ou consequência, ou as duas coisas, e em terceiro lugar, essas alterações somáticas, as alterações que ocorreram em decorrência, né, do álcool. Então a gente só pode concluir de toda essa nossa conversa, né, que essa doença, alcoolismo, o melhor remédio de todos para ela, o melhor remédio de todos é a prevenção, né? É a prevenção. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate o coração.